Lourdes. Oi, Rosa. Lourdes, vamos ver o que vai passar hoje no Bombástico? Acho que é a Rosa Maria. Glória Maria, né? Glória Maria. Vai falar alguma coisa importante. Vamos ver então. Tomada 1, 7, 6, ação. Olá, tudo bem? Muito boa noite. Nós estamos aqui no episódio de hoje para trazer um pouco a respeito da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. E nós, da equipe do Bombástico, estivemos durante essa semana recolhendo informações a respeito dessa política. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, define-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. As políticas públicas para as pessoas com deficiência visam promover acessibilidade, inclusão social e autonomia, garantindo os direitos básicos como educação, saúde, emprego e etc., sem barreiras. E falando especificamente da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a gente está falando de uma política voltada à acessibilidade da pessoa com deficiência na rede SUS. E tem como princípio respeitar as necessidades de cada indivíduo e também possibilitar o acesso a serviços públicos. Isso aí, Jaiane, nós estamos aqui em frente ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para falar sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Aliás, acabaram de estacionar aqui, ó, dá um close aqui, por favor. Vamos lá entrevistar a pessoa responsável do carro, né, ver sobre o que ela acha dessas políticas. Então vamos entrevistar a pessoa responsável para saber o que ela acha dessas políticas. Com licença. Eu vi que a senhora acabou de estacionar aqui na vaga do deficiente e eu queria saber o que a senhora acha sobre as políticas nacionais de inclusão da pessoa com deficiência. Eu imagino que a senhora... Não, mas eu parei aqui só pra... É rapidinho, tá? Eu vim pegar uns exames. Não, mas nós queríamos que a senhora falasse um pouquinho. Senhora! Aqui no Complexo HC, que é o maior centro de referência em reabilitação, e ainda assim, mesmo que seja um centro de referência, a gente vê que aqui a gente tem muita dificuldade para que uma pessoa que tenha deficiência consiga acessar. Então, problemas de acessibilidade tanto na rua, ou na calçada, ou até mesmo dentro do Complexo HC é uma coisa comum de ser vista. E é para isso que servem as políticas públicas, para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso integral aos serviços de saúde, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. Porque, infelizmente, mesmo aqui no Complexo HC, a gente pode ver pelo piso tátil com interrupções, atrapalhando que a pessoa consiga ter esse acesso. Ao longo da Constituição Federal de 1988, foram assegurados os direitos das pessoas com deficiência nos mais diversos aspectos, incluindo na área da saúde. E essa política nacional serve como um instrumento que orienta o setor da saúde para tratar de uma população específica. O conceito relativo a essa população tem evoluído com o passar do tempo e um grande marco foi na década de 60. É um período que tem início no processo de formulação do que é deficiência. Nós temos 3 leis correlacionadas que garantem o cumprimento dessa política pública. A Lei 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Lei 7.853, de 89, que dispõe sobre o apoio das pessoas com deficiência e sua interação social. E a Lei 8.080, de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. Mas e agora, vamos falar de indicadores? O Cadastro de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que nada mais é um registro público eletrônico que vai armazenar informações de pessoas com deficiência, assim caracterizadas pela avaliação biopsicossocial, bem como as barreiras que impedem a realização de seus direitos, tem como finalidade contribuir para o planejamento e desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa com deficiência, promover o acesso dessas pessoas aos seus direitos e contribuir como fonte de dados de estudos e pesquisas. Esse cadastro serve tanto como indicador, tanto como um rastreio para dizer onde estão essas pessoas com deficiência. E
para complementar a política, nós iremos falar um pouquinho sobre as diretrizes que compõem ela. Mas antes disso, vamos dar uma pausa para os comerciais. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. E dentro da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, nós possuímos algumas diretrizes. Mas, peraí, o que são diretrizes? Bom, as diretrizes são princípios orientadores que guiam a implementação de políticas públicas, no nosso caso, para a pessoa com deficiência. São 6. Promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência. E por último, capacitação dos recursos humanos. A primeira diretriz, ela fala sobre qualidade de vida. Essa diretriz, ela deve ser entendida como uma responsabilidade social compartilhada, visando a igualdade de oportunidades, acessibilidade e inclusão sociocultural. Todos os ambientes, toda a comunicação e informação, ela deve ser pensada de modo a incluir as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Na área da saúde, é necessário buscar a acessibilidade dos ambientes das unidades de saúde e, de acordo com a normalização arquitetônica prevista por lei, e também assegurar a participação dessas pessoas nos Conselhos Nacionais de Saúde em todas as esferas governamentais. A segunda diretriz, ela é referente à prevenção de deficiências. Então, essa diretriz, ela tem um alto grau de ação intersetorial, unindo a saúde, a educação, recursos humanos, entre outras áreas. Para a viabilização dessa diretriz, é necessária a união de esforços entre os governantes para atender as reivindicações solicitadas para as pessoas com deficiência. Os gestores do SUS, nas 3 esferas de governo, eles unem-se de forma articulada com outros setores, como a educação, por exemplo, para promover compromissos institucionais para a inclusão de pessoas com deficiências em ações na comunidade. A sociedade, ela deve atender a necessidade de todos os membros e não permitir que haja preconceitos, discriminação, entre outros. E também ajudar na quebra de todos os tipos de barreiras. A sociedade, ela deve se modificar para atender a necessidade de todos os membros. E o fundamento dessa diretriz, basicamente, é a prevenção de deficiências, porque 70% das deficiências, elas são evitáveis ou amenizáveis. Então, é necessário que haja estratégias de saúde, como imunização, cuidado, acompanhamento pré-natal e pós-natal, e acompanhamento de doenças como diabetes, hipertensão, entre outras, para diminuir o número de casos e atenuar os casos que não são evitáveis. A terceira diretriz é a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, que é uma diretriz de responsabilidade direta do SUS, voltada à atenção que vai ser dispensada à pessoa com deficiência. Toda pessoa com deficiência tem o direito de acesso à saúde pelo SUS, desde o posto de saúde até o hospital de maior complexidade. A atenção básica à saúde é de extrema importância, principalmente quando a gente fala de equipes de saúde da família e agentes comunitários, porque eles são os agentes responsáveis por levar a atenção à saúde, aproximar essa atenção à saúde à comunidade, ao indivíduo e à família. Além disso, é bom que tenha um acesso centrado na atenção, no cuidado, na referência e na contrarreferência voltado às especificidades da pessoa com deficiência, de modo que garanta que ele tenha acesso à saúde sem barreira nenhuma em todo o país. A quarta diretriz é a melhoria dos mecanismos de informação, que deve ser pensado em diversos pontos, tais como
melhoria dos mecanismos de registro de dados, aperfeiçoamento dos sistemas nacionais de informação do SUS, construção de indicadores e parâmetros com desenvolvimento de estudos e pesquisas clínicos e epidemiológicos de serviços e com estímulo de pesquisas em saúde e deficiência. Também é estimulado a produção e a distribuição de material educativo e informativo na área da saúde e em pessoas com deficiências em todos os formatos e que sejam acessíveis. A diretriz de organização e funcionamento dos serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência é preconizado que as atividades básicas de saúde direcionadas a pessoas com deficiência devem ser feitas de forma descentralizada e participativa, sendo que cada esfera do governo possui um comando único. Claro, tudo isso seguindo as diretrizes do SUS, lembrando que essa diretriz possui interfaces com outras políticas públicas. Nesse sentido, os serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência possuem pelo menos 3 níveis de complexidade. O nível primário, que é a atenção básica à pessoa com deficiência, o nível secundário, relacionado ao ambulatorial especializado, e o nível terciário, ambulatorial e hospitalar especializado. No nível primário, possuímos alguns serviços básicos de prevenção primária e secundária, e também de reabilitação básica para promover a inclusão social dos indivíduos com deficiência. Nesse nível, a intervenção é feita com caráter individual, grupal, familiar e comunitário, sendo que existe uma participação da comunidade, dos familiares e também de agentes comunitários capacitados e supervisionados. As medidas são feitas de acordo com a necessidade dos indivíduos, de forma descentralizada e intersetorial. No nível de atenção secundário, existe a atuação de profissionais especializados, que avaliam as necessidades das pessoas com deficiência e disponibilizam a tecnologia apropriada para cada caso, dependendo da complexidade deles. No nível secundário, a organização das ações terá abrangência local e regional baseada em dados epidemiológicos, tendo um sistema de referência e contrarreferência para maior cobertura e resolubilidade dos casos detectados. Essas ações do nível secundário deveriam ser executadas com uma equipe multiprofissional, de acordo com os recursos humanos especializados do local, com fornecimento de órteses, próteses, equipamentos auxiliares, bolsas de ostomia e demais itens de tecnologia assistiva, caso necessário. O terceiro nível de atenção é composto por serviços de reabilitação intensos e frequentes para casos com grande gravidade, sendo que esses serviços também são compostos por atividades vinculadas a centros universitários com formação de recursos humanos, contendo uma equipe multiprofissional e interdisciplinar nesse setor. Os serviços de atenção à pessoa com deficiência contarão também com assistência domiciliar. Unidades assistenciais filantrópicas poderão integrar de forma complementar a rede de serviços. Sobre a diretriz de capacitação de recursos humanos, a política preconiza que a formação de recursos humanos em reabilitação deve superar a escassez de profissionais que atuam na reabilitação e que seguem as propostas de interdisciplinaridade. Assim, é essencial a formação de equipes interdisciplinares que devem ser submetidas continuamente a cursos de qualificação e, junto com diferentes órgãos dos níveis federal, estadual, buscarem o engajamento das instituições públicas não estatais e municipais. Deverão ser também desenvolvidas ações conjuntas com o Ministério da Educação e instituições de nível superior, para fomentar projetos de pesquisa e extensão nessa área. Deverá ser estimulada também, junto às agências de fomento ao ensino de pós-graduação em pesquisa, a ampliação do número de vagas e de bolsas de estudo e de pesquisa, voltadas para a formação de profissionais e pesquisadores de alto nível na área de reabilitação. Deverão ser incentivados também os centros de referência em medicina de reabilitação para o desenvolvimento de atividades de educação continuada. Agora que ouvimos das diretrizes que compõem essa política, vamos ver uma simulação de um dos casos que a gente não deseja que aconteça no sistema público de saúde aqui do Brasil. Não, e você viu como o senhor José tá hoje? Ele tava péssimo, ele tá perdido, ele não sabe... ele precisa de alguém para conversar com ele, sabe? Precisa de um atendimento mais integral, porque ele já tem que lidar com todas as deficiências dele. A gente precisa se capacitar, fazer alguma coisa. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Doutora, um instante aqui. Eu queria ter uma palavrinha com você, sabe? Você sabe que o nosso paciente ele tá muito ruim, o senhor José, né? E aí eu tô propondo aqui a gente fazer um curso de capacitação pra gente ter um atendimento mais integral com essas pessoas deficientes, sabe? Pra gente conseguir potencializar nossos atendimentos. O que a senhora acha?
Olha, eu sou clínica geral, eu acho que não é o caso que eu preciso, afinal... Tá vendo, Débora? Quem precisa disso é um psiquiatra. É super importante isso, gente. Tá na diretriz, na política pública nacional, da pessoa com deficiência. Débora, mas a gente já tá atolado. Por que a gente teria que ficar indo pra curso? Fazer um curso de capacitação? A gente só faz um encaminhamento. É um pedaço de papel que eu faço. Um pedaço de papel? Vou pegar um pedaço de papel pra você agora. A presente política nacional no setor da saúde, ela tem como propósito reabilitar esses indivíduos para suas práticas funcionais dentro de uma sociedade. E para o alcance do propósito dessa política, é necessário a criação de ambientes que favorecem a saúde. Estamos aqui hoje para falar sobre alguns dos espaços públicos de reabilitação para pessoas com deficiência aqui no espaço de reabilitação profissional Lúcio Montoro, pertencente ao HC. Vamos seguir agora para alguns depoimentos. Aqui quem fala é o Wolverine. Sou uma pessoa com deficiência, portador de uma cadeira de rodas. Boa noite, eu me chamo Renata Oliveira. Eu tenho 2 filhos especiais. Caso paralisia cerebral. Um rapaz de 31 anos e uma moça de 26 anos. O rapaz de 31 anos, ele tem uma deficiência mais leve e ele consegue ter uma vida praticamente que normal. E a menina já não é assim. Infelizmente, ela é cadeirante, ela necessita de alguém para conduzi-la e apoiá-la. A política pública, o que deve ser feito é colocar mais acesso em lugares estratégicos que hoje em dia não tem, né? Aí falam que o centro de Morato é totalmente adaptado, mas infelizmente não é o que eu vejo. Não só eu, como outras pessoas. Que a política, a parte pública poderia ajudar melhor essas pessoas, dando uma vida um pouco mais confortável, com qualidade. E quando a gente fala em conforto e qualidade, é esporte, o direito de ir e vir, fazer cumprir o que existe já em uma lei. Quanto à política pública, como eu falei, se tivesse mais acesso, né, tivesse mais inclusão de verdade, que o pessoal fala muito de inclusão, mas infelizmente a gente vê que não é bem por aí. Acesso sem inclusão é morta, acessibilidade sem inclusão é morta, e inclusão sem acessibilidade é morta. Às vezes tem até o curso que nos assiste, mas infelizmente não tem acessibilidade. Então, quer dizer, né, pra gente não quer dizer muita coisa. Um dos grandes problemas aqui em Francisco Morato é a barreira atitudinal, a atitude das pessoas. As pessoas veem a pessoa com deficiência como um empecilho. Às vezes, quando a gente vai subir no ônibus, muitos deles reclamam que demora muito, não tem o direito de entrar numa loja. Para usar um banheiro, você tem certos lugares chaves que você tem que usar, porque se você não estiver perto, fatalmente você vai passar vergonha. Você ir nos lugares com a tua filha e não ter um acesso, não ter como fazer uma troca, porque quando eles falam, tem um banheiro adaptado, legal, você até fala, não, deve ter mesmo. Só que eles só pensam na parte daqueles deficientes ou cadeirantes, que seja, que consegue ficar em pé, ou consegue sair da cadeira e ir ao vaso. Muitos são usuários de fralda e não tem onde ser trocados, não tem um local adequado. E é uma coisa tão simples. Então precisa de mais lugares que a gente possa utilizar, precisa de acesso nas lojas, porque a gente quer escolher, na maioria das vezes as pessoas que escolhem pela gente. O parque, né, da cidade, nosso parque, é o Parque da Criança. O Parque da Criança, para eu chegar lá, tem uma rampa que mais um pouquinho eu chego no céu, né? Então é alto pra caramba e não tem ninguém que possa nos ajudar. Chegou lá na avenida, até você subir lá em cima, só por Deus. A política pública, a gestão pública, para essa parte de deficientes, ela está muito, muito defasada, muito triste.
São coisas que a gente tem que mudar. Dentista, a gente não pode usar o dentista, porque na maioria tem escada. Quando não tem escada é o olho da cara. Então a gente não tem o direito de escolher. Ou vai pelo caro, ou então passa vergonha subindo escada de bunda. Essa é a grande verdade. Fisioterapia aqui que era para ter, esporte que era para ter também. Infelizmente não tem para pessoa com deficiência. E a gente fica aí ao Deus dará. E na parte da saúde também está muito defasado. Hoje em dia eles tratam apenas com medicamentos e poucas terapias, poucos recursos, que ajudaria bem mais do que uma medicação muitas vezes. A medicação ela acalma, ela te ajuda, porém ela também tem um lado que faz mal, não deixa de ser uma droga. E se tivéssemos assim uma terapias ocupacionais melhores, hidroterapias, um grupo de conversa, isso tudo ligado, saúde, bem-estar, esporte, ajudaria bastante. Então, é esse o meu depoimento, tá bom? Muito obrigada, uma ótima noite. Sei que tem muita coisa que tem que mudar e a gente tá lutando para isso, né? Mas a gente precisa de pessoas como você e outros estudantes aí que estão aprendendo, estão vendo a nossa causa aí com olhos diferentes e estão prontos a nos ajudar, tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida e muito obrigado por essa oportunidade de deixar com que eu me abrisse aqui com você. Eu espero que seu curso seja bom, termine bem e que você pratique o que você aprendeu. Porque nós, pessoas com deficiência, dependemos de pessoas como você. A prática de inclusão social vem aos poucos substituindo a prática de integração social e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros. Nós da equipe do Bombástico desejamos para você uma excelente noite, que continue nos acompanhando aqui na Globo e tchau, tchau! Corta! Ui, graças a Deus, agora eu vou jantar. Pronto. Foi, né? A negação de uma parte da humanidade é sacrifício, exercida desde antes do milagre do solstício. Um desperdício da condição natural de uma parcela que ao me excluir se afirma universal. O bem e o mal, o gordo e o magro, o alto e o baixo, o forte e o fraco, em pé ou sentado. São rótulos que mal usados negam independência, causando entraves bem mais graves que a deficiência. Inteligência emocional pra não perder a linha.